A gente vai continuar nessa discussão. Agora vamos ouvir o deputado distrital Gabriel Magno, ele que é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. Deputado, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. E bom dia a todos os ouvintes da CBN. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Bom dia, deputado. Bem, deputado, acho que o senhor pode acompanhar algumas das falas, inclusive aqui do representante da Secretaria da FLegal. Como é que o senhor encara essa ação agora do GDF em relação ao Eixão do Lazer? Bom, Bruno, primeiro é importante, acho, algumas questões, né, que o secretário da FLegal acho que não conseguiu explicar. Falta muita transparência no processo de uma ação que aconteceu ontem, que além da truculência, porque foi uma ação que mobilizou um grande aparato, né, do Distrito Federal, planejada, organizada, e que não foi dialogada com os setores envolvidos, nem da população, porque a resposta oficial tem sido a partir de reclamações de moradores. Não foi uma ação organizada de reclamação de moradores apenas, porque esse tipo de ação, né, pontual, a partir de uma reclamação, ela tem outro caráter da ação que ocorreu ontem, que mobiliza esse grande aparato e que logo em seguida a própria Secretaria de Cultura emite uma nota discordando da operação, né, obviamente com seus limites, porque é uma secretaria do governo que não foi escutada num processo de intervenção, e o próprio governador, que também reconhece a importância do Eixão de Lazer, e na nota está dissonante daquilo que aconteceu, porque o que aconteceu não foi a manutenção do Eixão do Lazer, porque as atividades culturais, aí tem uma série de erros sucessivos por parte do governo do Distrito Federal, de, por exemplo, começar a concentrar as atividades num certo local. Eu dou o exemplo do Show do Eixo, por exemplo, que começava lá na altura da 11 da Norte. E com o passar das semanas, por orientação e determinação da fiscalização, foi descendo e concentrou na altura da 7 uma série de expressões e atividades. O choro, o samba e uma série de outros eventos que ficaram concentrados no mesmo ponto. Você poderia, por exemplo, espalhar essas manifestações, essas atividades, ao longo das quadras durante todo o eixo. Então, acho que tem uma série de equívocos que foram sendo tomadas e faltou, e aí, assim, né, por parte do governo federal, discordando do secretário que me antecedeu, esse planejamento e uma concepção do que nós vamos fazer pela cidade, porque me parece que é desproporcional a força com que o DR, o DF Legal e a Polícia Militar Federal utilizaram ontem no Eixão do Lazer com outras atividades do Distrito Federal. Além do que, Bruno, acho que é importante também resgatar a legislação. Nós aprovamos no final do semestre passado a Lei de Eventos do Distrito Federal. Nós fizemos esse debate na Câmara Legislativa, colocamos inclusive emendas nessa Lei de Eventos do Poder Executivo para garantir, por exemplo, a Lei da Livre Manifestação Cultural, que é uma lei do deputado Vazir, de 2013, que garante, por exemplo, nesses casos de expressão artística na cidade e espaços públicos, a livre manifestação sem necessidade dessa licença que eles estão cobrando e justificando, porque são pequenos eventos que poderiam funcionar. E, por último, se o problema é de licenciamento, por que antes do processo de uma ação organizada, como foi a de ontem, com muita força, inclusive, desproporcional a quem estava ali, não se pensa num multirão de licenciamento para regularizar essas atividades, numa fiscalização e no controle do que está sendo vendido, das bebidas e da alimentação, ao invés de fazer a retirada para depois pensar soluções. Me parece que é muito desproporcional e de maneira diferente em determinados locais da cidade, o modo como o GDF opera, impedindo, né, a manifestação, o Eixão do Lazer, que tem décadas, é um patrimônio da cidade. A gente viu ontem uma série de reações das pessoas, alguns dizendo, né, estão querendo até roubar a nossa praia, né, a praia do Distrito Federal, que a população se encontra num dos poucos oportunidades, espaços de evento cultural, de lazer, de bem-estar, que são gratuitos, democráticos, de livre acesso para o conjunto da população federal. Deveria, na verdade, ter mais eixões do lazer espalhados pelo DF, né, Bruno? Assim, em todas as cidades, em todas as RAs, que o governo pudesse também coordenar e fomentar essas atividades e não reprimi-las como infelizmente fez ontem. Deputado, do ponto de vista do legislativo, né, o que pode ser feito? O senhor, como presidente da comissão, já deu algum encaminhamento para questionar o governo do Distrito Federal, acionar outros órgãos em relação a isso?
Então, nós já oficiamos agora pela Comissão de Cultura, agora pela manhã, tanto a Secretaria de Cultura quanto os órgãos que estão envolvidos e a própria Casa Civil do Sideral pedindo explicações dos motivos que levaram àquela ação daquele tamanho coordenada. Então, uma série de vídeos, de relatos que foram filmados ontem, inclusive com agentes do governo, dizendo assim, nós viemos aqui para limpar a área e quem resistir será tirado à força. Muito desproporcional do ponto de vista do papel e do significado do eixão. Então, nós estamos questionando os motivos que levaram. Não nos parece que é só apenas a questão da venda de bebidas alcoólicas e é possível, inclusive, nesse aspecto, ter grupos de trabalho que sente, converse, dialogue com o conjunto dos atores envolvidos. Vou dar um exemplo, Bruno, no próprio eixão. Se não pode vender bebida alcoólica no eixão do lazer, que está fechado, inclusive, durante o dia, é muito desproporcional e por isso que é preciso ter diálogo para a gente pensar e pensar ações, né, que sejam mais conjuntas. Hoje se vende bebidas alcoólicas no eixinho, né, nos postos de gasolina, nas lojas de assistência nos postos de gasolina. Então, é preciso ter uma regulamentação que seja coerente, né, e que dialogue e escute os diversos lados. Mas não me parece que essa foi a mobilização, porque os agentes estiveram ontem, inclusive, desligando, não permitindo a execução também dos shows e dos eventos. Lembrando que a música, ela funciona num horário muito regulamentar, a partir das 10 horas da manhã, acaba antes das 18 horas, então é possível também dialogar com os moradores, é possível dialogar com a cidade, para se pensar numa programação e numa dinâmica, e aí sim, mutirões, nós estamos sugerindo já também ao governo federal que isso seja feito, se for o caso de questões de licenciamento, até porque a lei de eventos aprovada agora na Câmara Legislativa, como eu disse, ela também institui um mecanismo de que se o evento, ele protocola o pedido de licenciamento no órgão, e o órgão não responde a tempo, é possível ter a emissão de uma licença prévia tácita, obviamente desde que não viole outros direitos, até que o poder público possa fazer a sua fiscalização. Então, nos pareceu essa desproporcionalidade. E aí, Bruno, toda vez que tem uma ação violenta como essa, tem reação. Então, a gente já tem acompanhado os artistas, os trabalhadores. Essa semana teremos reuniões com eles, e já tem em várias redes sociais uma reação muito forte do setor cultural da cidade, que já organiza, por exemplo, no próximo domingo, um ato no Eixão em defesa do direito à cidade, da ocupação dos espaços públicos, do direito à cultura. Infelizmente, o governo, mais uma vez, erra no método, erra na forma e tenta utilizar da força, mas toda vez que tem uma ação de força e de repressão, é natural e é importante e fundamental que também tenha uma reação, e vai ter, como já está tendo, do setor cultural e desses trabalhadores que estão pedindo direito a trabalhar. Essa é o grande pedido, por exemplo, dos trabalhadores que vendem no Eixão do Lazer, um outro espaço da cidade, e dos músicos, dos artistas e de toda a rede envolvida na cadeia produtiva da cultura. Aliás, tem um abaixo-assinado, né, rolando aí já desde ontem, o Mobilização Ocupa Eixão, contra a repressão, neste momento aí chegando a 5.000 assinaturas, e a mobilização que está sendo convocada, como disse o deputado, pelas redes sociais, para que as pessoas manifestem, né, e na semana, nesse próximo domingo, né, possa de alguma forma manifestar o interesse para que a manifestação cultural continue. Deputado, por fim, como é que o senhor encara, por exemplo, a reclamação de muitos moradores ali daquela região que realizaram reuniões com o governo do Distrito Federal para pedir esse tipo de operação? Tem reclamação quanto ao barulho, tem reclamação de eventuais veículos que estacionam de maneira irregular e até mesmo de sujeira, o lixo que é deixado em algumas dessas quadras. De que forma você acha que o governo do Distrito Federal poderia resolver atender a reclamação, né, ouvir a reclamação desses moradores, mas também permitir que o Eixão do Lazer continue funcionando? Bom, Bruno, a cidade é um espaço dinâmico, complexo, né, de diversas manifestações, de territorialidades, e é preciso ter mediações desses processos. Nós não queremos nenhuma cidade que não tenha controle sobre o que acontece no espaço público. Aliás, esse descontrole do que acontece sobre o espaço público levou, inclusive, à tragédia do 8 de janeiro, mas também não queremos uma cidade que não possa se fazer nada na rua, no espaço. Pelo contrário, é preciso, inclusive como resposta
a quem ocupa a rua com violência, ocupar a rua com programação cultural, com incentivo ao lazer e ao bem-estar. Então, na nossa opinião, e essa sugestão que nós fomos feitos, tentar dialogar desde o início, também na Comissão de Cultura com o GDF, é que se medie esses processos. Porque, bom, se a reclamação é de barulho, como se pode equacionar isso, por exemplo, como a gente acabou de dizer, levando ao longo do eixo e não concentrando em um pequeno ponto todas as manifestações. É possível sentar com os artistas, é possível sentar com um conjunto dos atores ali envolvidos e pensar também numa programação. Isso é uma sugestão agora de diálogo para poder pensar isso. Do ponto de vista da fiscalização, é importante, é fundamental que o governo federal tenha no seu quadro de servidores também servidores para fazer a fiscalização, porque é óbvio, se alguém está parando o carro num lugar proibido, é possível e é preciso que seja atuado, multado, tenha fiscalização nesse processo. O que não pode, o que nós temos profunda discordância, é com a forma como foi feita e organizada a operação ontem. Foi uma operação planejada, foi uma operação organizada que tinha e demandou e mobilizou uma estrutura, inclusive, cara do Estado, sem ouvir todos os atores envolvidos. É fundamental que abra essa mesa de diálogo e que, de novo, garanta o direito mesmo dos moradores, mas também, fundamentalmente, o direito dos moradores, do conjunto da população do Distrito Federal, sobre a ocupação do Eixão do Lazer. O Eixão do Lazer também é uma lei que o regulamenta, o Eixão do Lazer também é uma lei que cria e que está na cultura da própria cidade. É fundamental que tenha uma mediação, mas que não seja mediação para acabar com o que acontece, porque também não adianta nada, Bruno, a gente ter o Eixão do Lazer que as pessoas não usam, né? Ter um espaço que é dedicado para não só a prática de atividades físicas, mas também o encontro e a sociabilização da cidade através da cultura, mas que não possa ter esse espaço para a expressão cultural. Então é preciso mediar e cabe ao governo federal o diálogo, a mediação, a escuta de todos os setores e a fiscalização naqueles casos que tem alguma violação, que tem algum exagero, que se ultrapasse dos limites. Agora, é preciso também medir a proporcionalidade das ações. Infelizmente, o que nós temos visto é que para determinadas ações, principalmente essas democráticas, livres, gratuitas, tem-se um peso. Para outras ações de grandes eventos, de eventos privados, inclusive, que são importantes também, tem mobilização do poder público para garantir o evento. Então é preciso também que o GDF tenha mais coerência na forma como aborda, principalmente naquelas que garantem o direito à cultura democrática, gratuita, do conjunto da população do federal, que tem poucos espaços hoje, diga-se de passagem, para aproveitar isso. De novo, Bruno e Mariana, eu defendo, nós temos defendido isso, inclusive discutindo no orçamento do Distrito Federal, que a gente possa ter mais espaços com essas manifestações por todo o Distrito Federal. Eu agradeço aqui a participação hoje conosco, o deputado distrital Gabriel Magno, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. Deputado, obrigado pela contribuição. Obrigado, Bruno. Obrigado, Mariana. Bom dia. 10h59, obviamente esse tema vai continuar na nossa pauta, a gente